Nas nossas exposições sobre as 7 cartas, faltam apenas 3 cartas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Já expomos 4, de Éfeso até Tiatira, e agora nós vamos capítulo 3, verso 1 ao verso 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Te adoramos, te bendizemos, Pai, pela tua palavra. Ela é inspirada, ela é rica, ela é poderosa. Quantas vezes, ó Deus, nos pegamos e devemos nos voltar a essas verdades e que elas nos abracem de tal forma que não tenhamos outra saída senão nos humilharmos ante a tua presença. Nos quedamos aqui, ó Deus, e nos humilhamos ante a tua presença por sabermos que tu és majestoso, tu és grande. E que o verdadeiro conhecimento que temos que ter a respeito de nós vem primeiro por conhecermos a ti e a teu Filho. Conhecendo a ti e a teu Filho, o Espírito, é que possamos nos avaliar corretamente. E te agradecemos, ó Deus, porque uma vez que o nosso nome foi escrito no livro da vida, ele jamais será apagado. Uma vez que o nosso nome está rolado nos céus, isso foi definitivo, foi de uma vez por todas. E, portanto, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar que entendamos este texto. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel à tua palavra, a ser responsável, a ser ao mesmo tempo temeroso, no sentido de que eu tenho que confiar em ti, e ao mesmo tempo, Deus, me dê a alegria de expor a tua palavra ao teu povo e crescer junto ao teu povo através das sagradas letras. É que eu te peço, Pai, que eu te ore em nome de Cristo Jesus. Amém. Há um conto de Machado de Assis chamado O Espelho. Esse não é um dos contos mais conhecidos de Machado de Assis, mas é um conto muito interessante. Tem apenas 6 páginas, dá para ler em poucos minutos. Esse conto conta de uma conversa que 4 amigos estavam tendo ao redor da mesa sobre a natureza humana, sobre a alma humana. Quando um deles resolveu contar uma história que tinha se passado com ele mesmo, e que reflete muito algumas coisas do nosso próprio tempo. Esse rapaz, ele tinha cerca de 25 anos de idade, e ele foi classificado, passou com uma espécie de concurso naquela época, para ser alferes da guarda da vila onde ele morava. E isso, para aquele contexto, era algo extremamente valioso, ser um funcionário público, a ser classificado, selecionado, né, nessa espécie de concurso. Tanto é que a família desse rapaz ficou toda orgulhosa e não passou a chamá-lo como chamavam antes de Joãozinho, só chamavam de alferes aqui, alferes ali, e começaram, de alguma maneira, a falar dessa conquista desse rapaz. Quando uma tia, que era viúva de um capitão, chamada tia Marcolina, morava num sítio muito distante, chamou esse rapaz que ele queria vê-lo. E tal era a empolgação da família com essa conquista, que a tia falou que era para ele chegar no sítio dela com a sua farda, e isso ele fez. Que aí, quando ele já estava lá cerca de 3 semanas, ele sempre pedia para a tia, para os outros funcionários e escravos da casa não tratarem ele como alferes, mas como João. Mas eles não, senhor alferes aqui, senhorzinho alferes de lá.
Esse rapaz conta nesse conto, ele relata nesse conto de Machado de Assis, que isso começou a entrar no seu coração. Que antes ele tinha certa dificuldade em ser chamado por esse título. Mas depois de 3 semanas, né, com todo mundo, sua tia, seus escravos fazendo a sua vontade, inclusive ela pegou um espelho que era da época de Dom João VI, início do século XIX, colocou no quarto do rapaz como uma forma de honrá-lo. E o seu coração começou a se envaidecer, se exaltar. E ele achava que estava com tudo, né? Achava que era o alferes e que ele tinha ganhado, estava garantido. Só que uma filha dessa tia, uma prima dele, passou muito mal à beira da morte e comunicaram à sua tia. Então foi a tia dele e o tio e mais algumas pessoas para cuidar dessa prima dele. E a tia, empolgada, já pensou, já que eu tenho um alferes na minha casa, se você me perguntar o que é alferes, eu já li, mas eu acabei esquecendo. Mas dá um Google que você vai ler lá o que é alferes da guarda lá. Provavelmente é um título que tem a ver com o exército, as forças armadas daquele momento. Ela achou que deixou todo o cuidado da casa com esse rapaz de 25 anos. E aí deixou os escravos no cuidado dele, toda a roça e tudo mais. E ela e todos partiram então para cuidar da sua filha e deixou a casa com esse rapaz. Quando então, na virada da noite para o dia, no dia seguinte, ele percebeu que naquele sítio só tinha ficado ele. Aqueles escravos que estavam tratando ele, que tinham ozinho alferes e por aí, aproveitaram que a dona da casa não estava mais lá, é como diz, quando os gatos saem, né, a quem faz a festa. Os escravos não pensaram 2 vezes. Na virada da noite para o dia, todos eles fugiram. Levaram até os cachorros do sítio, até os cachorros foram juntos. E aquele rapaz, então, naquela experiência e naquela situação, ele entendeu uma coisa muito clara, que ele, na verdade, estava iludido com aquela conquista. O seu coração se deixou envaidecer. Ele passou a se ver meio que pela conjuntura social, pela lisonjeio da família, como alguém extremamente importante, como alguém muito especial. Mas o que ele sabia é que, na verdade, ele não tinha moral nenhum. Que, embora ele fosse o alferes, para os escravos tanto fez. Da noite para o dia, todos os escravos fugiram e ele ficou completamente só naquele sítio. Só ficou ele e o dito espelho da época de Dom João VI, que tinha algumas coisas de ouro. Era o que restou daquele rapaz naquele sítio vazio, a roça abandonada. Esse risco de nos envaidecermos, de pensarmos o que nós não somos, todos nós estamos sujeitos a isso. Não apenas em termos individuais, eu e você, mas até mesmo em termos coletivos. E é isso que Cristo percebe na vida das igrejas da Ásia Menor. Que a avaliação delas sobre si mesmas era muito alta. Tanto é que o exemplo máximo disso, nós vamos chegar lá, é a igreja de Laodiceia. E por isso Cristo manda uma carta para cada igreja para mostrar qual é a real situação de cada igreja. Uma igreja talvez que se achava muito grande, muito forte, muito rica, não passa de uma igreja fraca, de uma igreja pobre, de uma igreja cega. E esse é o caso da igreja de Sardes. A igreja talvez se achava muito viva, muito operante, muito ativa, mas que isso vem dizer a essa igreja que, na verdade, é uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. E é por isso que as 7 cartas, essas 7 cartas deveriam ser um roteiro comum em todas as igrejas cristãs na face da terra. Todas as igrejas deveriam estudar essas 7 cartas e verem, e perguntarem-se, onde nós estamos? Será que nós estamos tão bem quanto achamos? Ou será que nós estamos tão mal? Porque há igrejas, como a igreja de Filadélfia, que se avaliava por baixo. Achava que era uma igreja pobre, fraca e pequena. E que eles vêm falar, vocês podem se achar pobres, fracos e pequenos, mas vocês são ricos, vocês são grandes, porque vocês dão testemunho. E a avaliação de Cristo tem a ver com o testemunho. Uma igreja, ela está viva ou ela está morta? Não pela frequência dos seus cultos, não pela quantidade de pessoas no seu hall de membros e nem pelos pastores que elas têm. Uma igreja está viva ou morta pelo testemunho que ela dá,
Pelo testemunho é que podemos dizer que essa igreja é uma igreja viva ou que essa igreja parece uma igreja viva, mas na verdade é uma igreja morta. Da maneira como ela testemunha individualmente e coletivamente de Cristo. E é por isso que a carta à igreja de Sardes vai nos dar uma correta avaliação de nós mesmos individualmente e da própria igreja. E é por isso que eu quero falar dessa carta na estrutura que eu já tenho trabalhado há alguns domingos, do texto de Apocalipse. Cristo se apresenta, às vezes faz um elogio, faz uma crítica, faz uma exortação e uma promessa. Essa é a estrutura das cartas, ela tem uma estrutura simples. E é por isso que essa carta tem todas essas estruturas. Cristo se apresenta, ele faz um elogio, ele faz uma crítica, ele faz uma exortação e termina com uma promessa. Nesse roteiro da própria carta, que está na carta, é que nós vamos caminhar aqui. Comecemos então pela maneira como Cristo aqui se apresenta, verso de número 1. Por favor, você que está com sua Bíblia aberta e mantém ela aberta, leia comigo verso de número 1. Leiamos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Cristo aqui, ele se apresenta para essa igreja. E toda a autoapresentação de Cristo, ela é sugestiva. Cristo não se apresenta à toa. As credenciais que ele dá para a igreja são credenciais que têm a ver com a mensagem que ele vai pronunciar a essa igreja. E é por isso que para uma igreja ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, dizendo: eu vou executar juízo. Para outra igreja ele fala: eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, para dizer: eu estou vendo o que vocês estão passando. Mas no caso de Sardes, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aqui a gente precisa entender a linguagem simbólica do texto de Apocalipse. Obviamente, quando ele fala que tem os 7 Espíritos de Deus, não são 7 partes da terceira pessoa da Trindade. O número 7, no livro de Apocalipse, ele tem a ver com plenitude, com algo completo, com algo pleno. E é esse o sentido aqui. Quando ele fala, eu tenho 7 Espíritos de Deus, significa que Cristo é aquele perfeitamente habitado e habilitado pelo Espírito do Senhor. Uma coisa que precisa ficar compreendida em nossa mente é que todo o ministério de Cristo ele é desempenhado com base no Espírito. Desde o princípio, tudo que Cristo faz nos evangelhos, não apenas nos evangelhos, mas em Atos, passa pelo Espírito. Ele é batizado e aquela cena emblemática do Espírito descendo sobre Cristo, o ungindo para o seu ministério. Quando Cristo ora nos evangelhos, ele ora pelo Espírito. Quando ele exulta pelo Espírito. Tudo que Cristo faz é pelo Espírito. Mas o papel do Espírito tem que ser corretamente compreendido, para nós não corrermos o risco de acharmos que o Espírito age apenas de forma esporádica, de forma mística, e até mesmo com certas formas, como no meio evangélico, nós vemos algumas atuações do Espírito. As principais funções do Espírito no Novo Testamento, primeiro, é lembrar-nos das verdades que eu e você ouvimos de Cristo. Quando você recorda de um texto bíblico, quando uma verdade vem ao seu coração num momento específico, não foi uma nova revelação que você recebeu, não foi algo inspirado. Foi simplesmente o Espírito falando no seu coração aquilo que você já tinha ouvido. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é aqui algo interessante, que nem para nos convencermos do nosso próprio pecado nós temos condições. Se Deus deixasse da nossa própria conta, eu e você sermos convencidos do que fazemos de errado, nós acharíamos que estaríamos perfeitos. É o Espírito, então, que nos convence do pecado. É Ele que nos diz, naquele momento, depois da ira, que fala, olha, você exagerou. É Ele que te traz aquele constrangimento de ter tratado alguém de forma indevida, sem aquela pessoa merecer. É Ele que te convence que você está completamente errado. E é por isso que o texto fala os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas, que na verdade, 7 estrelas é uma forma também de se referir à própria igreja.
Quando o texto fala que ele tem as 7 estrelas, significa que todas as igrejas estão nas suas mãos, que ele governa a vida dessas igrejas. Ele tem o direito e a prerrogativa de falar para essas igrejas que, se elas não se arrependerem, ele vai removê-las daquele lugar. Ele tem o direito de dizer que, se aquelas pessoas não se arrependerem, ele vai matar aquelas pessoas do meio do povo de Deus, porque não se arrependeram, porque ele tem o governo do seu povo, ele tem a rédea da sua igreja. A história da igreja, ela não é uma história apenas política, apenas eclesiástica, mas é uma história do governo de Deus ao longo dos séculos, através do seu povo. E é por isso que nós temos que compreender que, em todos os momentos dessa história, Cristo governou a vida da sua igreja. É muito comum, às vezes, falar da Idade Média como Idade das Trevas. Não sei se você já ouviu falar disso. Foi um período de trevas que a igreja completamente abandonou o Evangelho, fugiu do Evangelho, então veio a Reforma. Isso é um grande erro. Quando você vai estudar a Idade Média, você vai perceber que, em todos os momentos da Idade Média, teve alguém defendendo o Evangelho com eficácia, com veracidade. Por isso, você tem no 5º século Agostinho, um grande pensador cristão, um dos maiores, para dizer a verdade. É por isso que, mais na frente, você tem o mosteiro de São Vítor, que foram um mosteiro que formou intérpretes e pregadores da Escritura, não de forma alegórica, como era muito comum naquele tempo, mas de forma ortodoxa, segundo a Escritura. O que talvez a gente poderia falar é anacronismo, mas dizer que eles permaneceram na escola de Antioquia, na interpretação mais clara, simples e literal das Escrituras. Um pouco antes da Reforma, você tem John Wycliffe, você tem João Hus, você tem Jerônimo de Savonarola, ou seja, durante todo o tempo da história do povo de Deus, Deus sempre conduziu o seu povo através de servos e servas. Ele nunca deixou o seu povo completamente se afastar da sua vontade e da sua verdade, porque ele governa a vida do seu povo. Por isso ele diz, eu tenho as 7 estrelas. Mas aqui Cristo dirige, então, uma pesada crítica contra a igreja de Sardes. Diz assim, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Qual que a ideia de estar vivo e de estar morto? A ideia de que, na verdade, essa igreja ela estava morta num sentido muito específico. Ela estava morta no seu testemunho. Era uma igreja que já não mais testemunhava por causa das pressões de viver na sociedade pagã, por causa das dificuldades em assumir e estar disposto a pagar o preço de ser cristão naquele período. A igreja, então, preferiu entrar, e isso é muito comum, numa zona de conforto entre não anunciar o evangelho, não sofrer perseguição, e, ao mesmo tempo, manter uma certa identidade cristã. E que isso fala, você pode até tentar fazer isso, mas você está morto, porque você já não mais testemunha do evangelho. Você já não mais confessa o nome de Cristo para as outras pessoas. É esse o ponto. Essa é a avaliação de Cristo. Eu vou falar isso até o final das cartas. Nós somos avaliados pela qualidade e intensidade do nosso testemunho. Se você está morto, não fala mais de Cristo para as pessoas. É porque a sua vida espiritual ela está no deserto. Você pode até frequentar os cultos da igreja, até mandar a mãozinha lá que estão orando no grupo do WhatsApp. Você pode até achar que está bem, mas na verdade você está morto. E uma palavra que pode traduzir o que Cristo está falando, que é a palavra letargia. Eles estavam lentos, tardios, para entender que o mais importante e a vivacidade deles era pregar e anunciar o nome de Cristo. Eles podiam ter nome de quem estava vivo, mas eles estavam mortos. E o texto ainda prossegue, verso 2: ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É uma dura advertência dizendo, olha, vocês podem até achar que estão tranquilos, mas esse imperativo, ser vigilante, diz, acorda, desperta, entenda a sua real situação, não está bem.
Na verdade, vocês acham que estão bem, mas se vocês estão na UTI, o quadro de vocês é crítico. Você tem que se tornar vigilante, não no sentido de prevenir ou pressentir ou se antever alguma coisa, mas é no sentido de desperta agora para a sua real condição. E é muito engraçado ver um pouco da maneira que cristãos lidam com suas vidas nas mídias chamadas mídias sociais. Deixa eu explicar por quê. A mídia social, às vezes eu entro, eu tenho Facebook, tenho Instagram, mas eu às vezes entro para rir um pouco, porque há coisas muito hilárias. É o seguinte, nós estamos no ano de 2018, um ano eleitoral, então quando tem uma discussão política, o pessoal é ávido. Tem ali cento e tantos comentários, 300 e tantos comentários. O pessoal gasta tempo ali naquele negócio debatendo, com os dedos ali, sabe? Intensos, assim, debates acalorados, preocupados se é candidato A, se é candidato B, se essa prisão foi justa, não foi justa, e aquele tipo de mérito, né? Só que eles não estão atentos para algo pior. Não uma discussão entre partidos, mas o problema é que as morais do nosso país estão corruptas. As bases institucionais estão corroídas. Discutir se é um candidato A ou B é completamente irrelevante para um país cuja democracia corre sérios riscos. Os cristãos estão preocupados com esses assuntos periféricos e não entendem que, na verdade, mais imperioso é postar uma ética cristã, política e social que seja relevante para essa conjuntura. Essa foi a preocupação, entre outras coisas, de João Calvino. Não era discutir se a monarquia, se a república, se o parlamentarismo, qual o modelo de governo perfeito, pois não existe. Mas era mostrar que o cristão, ele na verdade trabalha nas bases, ele trabalha com um trabalho de baixo para cima. Estamos preocupados com leis a serem votadas, sendo que, na verdade, a cultura já se perdeu. Nós temos que voltar e fazer o trabalho de base de testemunho cristão. Eu fico tão preocupado quando vejo os cristãos tão ávidos e tão assim conhecedores de assuntos políticos, mas que não sabem falar quantos livros tem na Bíblia. Se perguntar quais eram os 12, se eram 12, e quais eram os 12 discípulos de Cristo, talvez alguns vão dar uma engasgada até responderem. O que dirá se eu perguntar se Cristo vai voltar mais uma vez, duas ou três? Eu fico preocupado com isso, porque mostra que a nossa avaliação de nós mesmos não está correta. Será que Cristo tem achado as nossas obras íntegras? E obra íntegra aqui, por favor, não leia ação social, não veja aqui beneficência. Obras íntegras significa obra de testemunho. Ele não tem achado íntegro o nosso testemunho. Esse é o problema. Que a gente pode até preocupar com a ação social, mas desprovida de um anúncio do verdadeiro evangelho é tão somente ação social. A grande pergunta não é se nós achamos que as nossas obras estão boas, mas é se o nosso Deus está nos aprovando nessas obras. E nós estamos tão preocupados com a aprovação humana, com o agrado dos homens. Lidar com a igreja é lidar com algumas coisas muito perigosas para a alma humana. É lidar com publicidade, com ser público. É lidar com aparência. É lidar com vaidade. E talvez a nossa avaliação, o espelho de nós mesmos está embotado, está embaçado. Nós olhamos no espelho e achamos assim, está tudo bem, mas é uma visão distorcida, é uma visão míope, não está bem. Eu fico muito preocupado pela maneira como nós avaliamos a igreja. Quais são os critérios que nós usamos para avaliar a igreja? Porque esses critérios que nós avaliamos não são os critérios que Cristo avalia as igrejas. Não é o critério pelo qual ele fala, essa igreja está íntegra e essa igreja não está íntegra. E o critério dele é o testemunho, a qualidade e intensidade do testemunho. A pergunta é, qual é o nosso testemunho para os não crentes?
Como é que nós temos lidado com o evangelho para aqueles que não são evangélicos? Qual tem sido a nossa capacidade de resposta, a nossa capacidade de argumentação para aqueles que nos pedem explicação sobre a razão da nossa fé? Porque é lamentável ver um cristão que já passou a vida inteira e em tese, foi treinado na sua infância na escola bíblica dominical, na sua adolescência, na sua agora fase adulta, e dar respostas tão superficiais para questões tão sérias que os ímpios nos colocam. Qual tem sido a qualidade do nosso testemunho? Essa semana, eu não gosto muito de falar de casos pessoais, não, mas essa semana, junto com alguns colegas da faculdade, numa roda na mesa, assim, no intervalo, surgiu uma discussão. E a discussão, então, de brincadeira era assim: não, mas você fala isso porque você já alcançou o grau de santidade, ou você já fez tudo o que era preciso para ser um cristão. Peraí, vamos voltar aqui. Eu fiz de tudo para que eu fosse um cristão? É o grande desafio mostrar para algum incrédulo, alguém que não é cristão, que o cristianismo não se baseia naquilo que nós fazemos. A gente pode, é muito tentador, é muito sutil, né? É uma linha muito tênue entre, vamos dizer assim, assentar que realmente é o que eu fiz para ser cristão e explicar que, na verdade, eu não fiz nada para ser cristão. Muitas vezes eu nem queria ser cristão. Mas o cristianismo é a religião de um Deus que nos encontra. Não se baseia no que nós fazemos. E você sabe qual foi a segunda pergunta? Mas, então, e agora? Se não se baseia no que nós podemos fazer, como alguém pode ser salvo? É essa hora que você tem que falar da graça. Alguém só pode ser salvo mediante a graça. Não depende de nós, depende de Deus. A gente tem que estar preparado para lidar com isso. Porque é isso que vai dizer o nosso testemunho. Não que eu seja alguém que testemunhe perfeitamente o evangelho, porque eu sei que eu não sou esse. Mas a minha preocupação, essa igreja, ela ficou enclausurada, fechada em si mesma, preocupada consigo mesma, envaidecida, ela ficou ensimesmada e deixou de olhar para fora, para aqueles que ainda não foram alcançados. E nós achamos que Cristo está olhando para dentro de nós, para dentro da igreja, olhando o que nós fazemos aqui dentro e avaliando obras íntegras ou não íntegras. Na verdade, está olhando o que nós fazemos fora. Como eu e você confessamos o nome dele para os outros. E é por isso que Cristo dá uma exortação no verso 3, dizendo assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Essa exortação de Cristo, esse chamado ao arrependimento, é um chamado que é bastante enfático aqui no texto. Primeiro, que Cristo, em outras casas, falou assim: lembra-te e arrepende-te, mas aqui ele vai mais. Lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Essas palavras ouvir, receber, ouvir e guardar tem a ver com a tradição, tem a ver com o legado dos apóstolos. O que Cristo quer dizer? Vocês sabem exatamente o que foi pregado entre vocês. Vocês sabem exatamente o conteúdo desse evangelho que foi passado para vocês. Vocês receberam, ouviram e guardem isso. Mantenham isso sempre. E arrependam-se. Arrepender é realmente dar uma volta, um giro completo em si mesmo e somar o caminho. E Cristo então dá uma advertência. E se a igreja não se arrepender? Verso número 3. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa imagem do ladrão que vem, primeiro é uma imagem que já está nos evangelhos sinóticos, a imagem que Cristo usa,
dizendo que ninguém sabe a hora nem o dia que ele voltará. Ninguém sabe quando ele virá. Ele virá como ladrão. Ele usa uma imagem tipicamente negativa para reforçar algo positivo. Quando ele diz eu virei como ladrão, ele está dizendo porque você não sabe a hora. Se você soubesse a hora que viesse um ladrão, certamente você iria se preparar para isso. Mas a cidade de Sardes já tinha uma longa trajetória de ser uma cidade conquistada, de sucumbir a assaltos. É isso que Cristo quer recobrar. Olhem para a história de vocês e lembrem-se, se vocês não vigiarem, vai acontecer com essa igreja o mesmo que aconteceu com essa cidade, que foi tomada, que foi pega de assalto várias e várias vezes, que não esperava a hora e de repente está dominada. O que Cristo quer mostrar é que se nós não vigiarmos e continuarmos letárgicos, lentos, tardios para respondermos ao Evangelho, certamente ele virá como ladrão. E nós deveríamos constantemente recobrar essa imagem de alguém que vem de forma inesperada como ladrão. Eu não sei se você já ouviu falar da história do desfecho do quilombo do Zumbi de Palmares. A gente só sabe que existiu um quilombo no Brasil, a gente acha que foi só um quilombo, né? Mas depois leia um texto, existiram vários quilombos aqui em Goiás, aqui ao redor de Goiás. Mas o mais famoso do Brasil na história é o de Palmares. O interessante é que o quilombo de Palmares era um quilombo grande, de centenas, alguns dizem até de milhares de pessoas. Como é que esse quilombo, ele, de repente, foi desbaratado? A história é mais ou menos a seguinte, que existiram várias tentativas de chegar àquele quilombo, mas os quilombos, em geral, eram em lugares distantes, bem escondidos, e que só quem tinha o conhecimento das trilhas e armadilhas da região poderia chegar nos chamados mocambos, e isso não acontecia com muita frequência. Só que as autoridades da época descobriram uma forma. Eles contrataram pessoas que conheciam a região, contrataram indígenas e ex-escravos, e aí é que eles conseguiram assaltar o quilombo. E há registros policiais do assalto do quilombo, de que foi uma carnificina, eles não esperavam os do quilombo. Eles não achavam que poderiam sucumbir naquele tempo, porque era um quilombo muito grande. Várias tentativas não sucedidas tinham ocorrido para destruir aquele quilombo, mas pela falta de vigilância, por essa autoconfiança, entre outras razões, aquele que foi o maior quilombo da história do Brasil foi derrotado. O que Cristo está dizendo para a sua igreja é que se a igreja não vigiar, ele virá como ladrão, numa hora que a gente não espera. Mas Cristo também, ele faz um elogio de forma invertida. Ele começa com a crítica, agora faz o elogio. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O que Cristo quer dizer é que mesmo que boa parte da igreja tenha se tornado morta, letárgica, espiritualmente desértica, havia algumas poucas pessoas que ainda não se contaminaram. Não se deixaram levar por uma vida cômoda em tentar conciliar uma vida cristã, de tentar de alguma maneira, o que não é possível, agradar a Deus e agradar a sociedade da época. Esse será sempre um dilema, um atrito muito forte, porque não haverá maneira de agradarmos completamente a Deus e a nossa sociedade. Muitas vezes, em muitas ocasiões, de diversas maneiras, nós vamos ter que optar. Mas o que isso quer dizer é que algumas pessoas entenderam o que estava acontecendo e não se deixaram levar, no sentido de que não se deixaram morrer espiritualmente, mas que elas ainda anunciavam Cristo. Eram poucas, não era a maioria da igreja, eram poucas, mas elas estavam lá. E é por isso, então, que Cristo, no versos 5 e 6, dá uma promessa que tem tudo a ver com esse estar vestido de vestiduras brancas. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Primeira imagem para o cristão, para aquele que vence, é aquele que tem vestiduras brancas. E essa imagem de vestiduras brancas se repete
no texto, no capítulo 1, Cristo é aquele que tem as vestes talares sacerdotais. Aqui em capítulo 3, os cristãos são aqueles que têm as vestiduras brancas, o vencedor. Em Apocalipse 7, nós já lemos a visão daqueles que têm as vestiduras brancas. Aqueles que têm as vestiduras brancas são aqueles que mantêm fielmente o testemunho de Cristo no meio de uma sociedade ímpia. E quando eu falo no meio de uma sociedade ímpia, não é de forma isolacionista e ostracismo, montarmos guetos e comunidades alternativas cristãs que vão tentar constituir uma sociedade perfeita. Essa não é a proposta política cristã. Essa não foi a proposta, se eu assim posso dizer, encarnacionista de Cristo. Ele veio para o mundo, ele se encarnou, viveu entre nós. O que é meio complicado entender essa tendência cristã ao isolamento. Ao tentarmos, de alguma maneira, colocar agora eu sou crente e tenho aqui o resto da sociedade. Eu sou parte dessa sociedade. Eu sou tão brasileiro quanto aquela pessoa que está na calçada, sujo, de vários dias, um andarilho. Eu sou parte dessa mesma sociedade. A minha diferença, se eu posso falar em termos de diferença, não é o meio que eu frequento, não é a roupa que eu visto, o carro em que eu ando. A grande diferença é apenas uma: o meu nome está escrito no livro da vida, e é isso. Lembrando que eu não merecia, mas foi uma graça de Cristo que escreveu o meu nome que não será apagado. Portanto, aqueles que têm vestiduras brancas são aqueles que estão no meio desse mundo. São esses peregrinos que se espalham todas as semanas na nossa cidade e que têm a tarefa de todos os dias, em meio a lutas, testemunhar o nome de Cristo. E uma outra parte da promessa não é apenas ter a vestidura branca, de não ter o nome apagado no livro da vida, mas talvez uma das partes principais dessa promessa é o que ele diz: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que confessa o nome de Cristo terá o seu nome confessado por Cristo. Confessar o nome de Cristo significa assumir, vestir a camisa, tentar ser um cristão e não abrir mão disso por nada. Às vezes, a minha preocupação com a postura cristã em meio à sociedade é uma postura meio laissez-faire. Sabe o que é o laissez-faire? Tanto faz. Ele pensa assim: o mundo jaz do maligno, já está tomado pelo diabo, essa sociedade, essa sociedade brasileira, ela é corrupta, eu vejo memes, eu tenho vergonha do meu país. Isso é um absurdo. Não cabe ao cristão, muitas vezes, ter vergonha ou não do seu país. São frases para dizer: eu lavo as minhas mãos e aconteça o que acontecer nesse país, eu não tenho nada a ver com isso, com as pessoas que estão à minha volta. Essa não é a postura cristã. A postura cristã é de falar de Cristo perante a sociedade, com persuasão, com raciocínio, com inteligência, com capacidade, com habilidade. Para o cristão fazer isso, é claro, ele vai ter que fazer algo que ele muitas vezes não está disposto a usar a sua mente, a usar o seu cérebro, se desgastar pensando como eu vou falar de Cristo para aquela pessoa. Significa, ao mesmo tempo, ser simples como a pomba, no sentido de ser humilde, mas ao mesmo tempo sagaz como uma serpente, na hora certa, falar a verdade. O problema do testemunho do Evangelho nos nossos dias é que algumas verdades são faladas em momentos inapropriados. E por isso, deixam de ter o peso e a eficácia que poderiam ter, porque foram ditas em momento inapropriado. A nossa preocupação maior como cristãos não é qual a imagem que a própria igreja tem de nós. Não é em que nível está a nossa avaliação perante os outros crentes. Mas a nossa preocupação deve ser: de que maneira um ímpio me vê?
Como é que eu estou confessando o nome de Cristo para aquele que não crê em Cristo? É isso que vai dizer para você se você está morto ou se você está vivo. E é isso que nos mede. Eu quero chegar aqui a algumas rápidas conclusões para caminharmos ao final dessa exposição desse texto. A primeira conclusão é que é muito possível uma igreja existir, se reunir e ainda assim estar morta. Morta, que eu digo, no sentido de parada quanto ao seu testemunho. É completamente possível. Tanto em nível individual quanto em nível institucional. O grande perigo de uma igreja, quando ela se instala, se implanta numa cidade, num bairro, numa região, é que ela chega num nível de saturação, de membresia naquela região, que ela acha que tudo que podia ser feito já foi feito. E não entende que, na verdade, o nosso contexto, a nossa volta é extremamente dinâmico. Basta ver a nossa própria região aqui, a região que nós estamos. O que era o Jardim Goiás há 12 anos atrás, 2006, 2013 anos atrás, 2005? Você não tinha a maioria dos prédios que tem aqui. Muitos condomínios ainda não estavam completamente ou mais habitados. É extremamente dinâmico. E a igreja acha que chegou num limite, num ponto de saturação. É possível uma igreja estar se reunindo, mas completamente morta. Sabe a preocupação? Não sei quem disse exatamente essa frase. É de nós termos uma igreja cheia de pessoas vazias. E isso é danoso, não para a igreja como instituição, mas principalmente para o evangelho. A segunda conclusão que eu tenho nesse texto é de que o grande problema da falta de testemunho da igreja é porque a igreja não tem recebido, não tem ouvido e não tem guardado o verdadeiro evangelho. Pessoas que passam anos e anos a fio de sua vida cristã, sem se debruçarem sobre um livro, sem se aprofundarem no conhecimento das Escrituras. Preocupam-se com coisas muito triviais e banais da vida da igreja, sem se preocuparem com o mais importante. Nós temos que receber, ouvir e guardar aquilo que nos foi legado por uma tradição que já vem de milênios, séculos antes de nós. Mas você não vai receber, você não vai ouvir, você não vai guardar se a sua preocupação com o reino, se a sua preocupação com o evangelho se resume uma vez por semana no culto dominical. Olha, deixa eu ser bem franco com você, isso é muito pouco. E essa exigência não é minha, é do reino de Deus. A seara está aí, os campos já estão brancos, prontos para serem colhidos. A sociedade costumeiramente cobra dos cristãos respostas e levantam perguntas pertinentes. Não há tempo para perder, não há tempo para brincar de ser cristão, para ser simpatizante do evangelho, porque isso está muito longe do padrão de excelência que Cristo espera da sua igreja. Por isso, nós temos que receber, ouvir e guardar. Mas, por último, a terceira conclusão, à luz desse texto, é que, acima de tudo isso, e a segurança que nós temos, é a segurança da salvação. Nós, como cristãos, aqueles que foram realmente alcançados pelo Evangelho, nós temos certeza, estes, uma vez salvos, eles permanecerão salvos. O nome que foi escrito no livro da vida jamais será apagado, jamais será borrado, manchado, ele está guardado. Cristo coloca para os seus discípulos em Lucas capítulo 10, não se alegrem simplesmente porque os demônios se submetem, né? Eu acho que muitos cristãos deveriam ouvir isso hoje, né? Nessa efusão da batalha espiritual, que já teve alguns anos atrás, mas de vez em quando há, de que a alegria não é pelos demônios expulsos, mas é porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Aquele que foi alcançado um dia pela graça, ele está com o nome dele no livro da vida. E por isso a promessa, embora meio óbvia, é de que o nome não será apagado. Mas há uma característica fundamental daquele que tem o nome que não será apagado. Ele confessa o nome de Cristo. Ele assume e não tem vergonha de pronunciar-se e postar-se como um cristão na frente
de quem for. Ele não tem medo da reprovação, de ser excluído, de ser marginalizado, porque ele defende a fé da Escritura. Não porque ele fica com achismo, senso comum, com opiniões mais ralas do que água com açúcar que você pega aí pelo WhatsApp, Facebook e Instagram da vida. Mas ele expressa uma opinião de alguém que tem um fundamento firme da razão da sua fé e que confessa esse nome. Esse nome que uma vez escrito jamais será apagado do livro da vida. Mas a pergunta, e eu quero então encerrar, meu tempo já foi, a todos nós aqui. Será que Cristo tem achado as nossas obras íntegras? Será que eu e você temos confessado o nome de Cristo? Qual tem sido a opinião e visão dos incrédulos sobre nós? De que maneira o nome de Cristo está sendo honrado através das nossas vidas? Volto e reitero, a minha preocupação não é simplesmente se você está aqui no domingo, todos os domingos, mas é como Cristo está presente nas suas vidas ao longo da semana. Pois é essa luz do Evangelho que tem que raiar na nossa sociedade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade de sermos cristãos, exatamente nesse momento específico da história das nossas vidas, do nosso país, da sociedade, da nossa região e do nosso contexto. É um privilégio poder carregar tão precioso nome, o nome de Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, nas vezes que temos sido incompetentes, falhos em testemunhar verdadeiramente desse nome. Perdoa-nos, ó Deus, se tentamos disfarçar uma vida cristã, mas interiormente estamos mortos. E as nossas obras não estão íntegras. Que o teu povo, Deus, seja despertado ardentemente e instantaneamente a um compromisso sério em confessar o nome de teu Filho para todos. Que a nossa igreja, assim nós cremos, implantada e colocada nessa região, seja um luzeiro do Senhor para aqueles que estão em trevas. Que possamos receber, ouvir e guardar tão precioso evangelho, uma teologia tão saudável e que foi defendida e que foi cara a muitos cristãos ao longo dos séculos. Ajuda-nos, ó Deus, a dispormos de tudo para servirmos a Ti, especialmente o nosso intelecto, a nossa capacidade, o nosso estudo. Nossa oração, ó Deus, é para que possamos nos arrepender. Que Tu possas, ó Deus, trazer-nos verdadeiro arrependimento. Nós falhamos, nós caímos, mas nós precisamos nos arrependermos, Senhor. Venha ao nosso encontro e quebranta-nos. Esmiuça o nosso coração, se preciso for, ó Pai, para que possamos nos humilhar na Tua presença e nos voltarmos do nosso mau caminho. Traz um arrependimento sincero a todos que me escutam nessa noite, a todos que assistem este culto nessa noite. A todos aqueles, ó Deus, que precisam ser alcançados pela Tua graça, venha um verdadeiro arrependimento, para que possamos verdadeiramente ter vestiduras brancas e sermos achados assim perante o Cordeiro. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém.